Oi, pessoal! Vamos então à nossa aula 11B, que vamos falar sobre a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Então, nós vemos aqui nessa representação gráfica que nós temos o vetor U, ou seja, o módulo do meu U aqui, temos o vetor V, o módulo do vetor V, e quem que vai ser essa altura aqui? Vai ser, em relação ao ângulo θ, vai ser módulo de V sobre seno de θ. Peço que vocês confiram esses cálculos aí para ver que isso dá certo, tudo bem? Daí, o que é esse vetorzinho aqui? É a projeção, lembram disso? Então, calculem a projeção e calculem e vejam que isso aqui procede, essa informação procede. Então, nós temos a base, que é o módulo de U, a altura desse paralelogramo, que é módulo de V vezes seno θ, e temos a área como base vezes altura, ou seja, a área do paralelogramo vai ser módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ. Tá, mas quem que é módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ? Vimos agora, na aula anterior 11A, que é o módulo do produto vetorial entre U e V. Ou seja, temos aí uma definição que nos diz que a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V é numericamente igual ao comprimento do vetor U vetorial V. Então, por exemplo, sejam os vetores U, que é 2i, e V, que é 3j. Ou seja, eu tenho aí o meu vetor U como sendo quem? 2i, então eu tenho 2 de x, 0 de y e 0 de z. E o meu vetor V como sendo, se é 3j, então é 0 de x, 3 de y e 0 de z. Tudo bem até aí? E eu já deixei representado aqui, em representação gráfica, o que a gente está calculando. Porque se eu tenho o meu vetor U, que está no eixo do x, que tem comprimento 2, está aqui. Meu vetor V, no eixo do y, que tem comprimento 3, está aqui. Quer dizer que o paralelogramo formado por esses dois vetores, ele vai ter área igual ao comprimento do vetor U vezes V. Então, toda essa teoria me diz isso aqui, em expressão gráfica, que a área desse paralelogramo formado por U e V é numericamente igual ao módulo do vetor U vezes V. Então, quer dizer que eu vou calcular U vetorial V, então eu tenho, pela teoria, o determinante de IJK e os vetores U e V, 2, 0, 0, 0, 3 e 0. Então, eu vou chegar à conclusão que eu vou ter o vetor 6K. Ou seja, eu tenho o vetor 0, 0 e 6. Quem que vai ser o módulo de U vezes V? Vai ser o comprimento desse vetor. Quem que é o comprimento desse vetor? 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 64, raiz de 64... Opa, 6 é 6, 36. Raiz de 36 é 6. 6 unidades de área ou 6 unidades de comprimento do nosso vetor. Certo? Tudo bem até aí? E que conclusões nós chegamos em relação a esse exercício aí? Que a primeira conclusão nos diz que o produto vetorial não é associativo, ou seja, U vezes V e depois vezes W em produto vetorial é diferente de U vezes V vezes W em produto vetorial também. Ou seja, nós temos aí um contra-exemplo. Por exemplo, aqui, I vezes J. I vezes J vai nos resultar no K, certo? I vezes esse J aqui, tá? E K vezes J vai ser menos I. Isso? Daí, continuando, nós temos I vezes
J vezes J. J vezes J é 0, já vimos lá nas propriedades. E I vezes J é 0. E chegamos à conclusão que eles são diferentes, certo? Então, não é associativo o produto vetorial entre 3 vetores. Daí, para quaisquer vetores U, V e W e o escalar alfa, são válidas as seguintes propriedades. Temos lá U vezes V mais W, ou seja, distributiva em relação à soma de vetores e produto vetorial, vai ser distributiva, assim como se for distributiva à direita e à esquerda também. Então, U vezes V mais U vezes W. E aqui da mesma forma, U vezes W mais V vezes W. Então, vale a distributiva. A segunda propriedade me diz o seguinte, que se eu tenho alfa U vezes V em produto vetorial, quer dizer que eu posso associar por ser um escalar. Então, eu posso associar o alfa U e depois multiplicar por V, ou então eu posso multiplicar o alfa por U e depois multiplicar por V, tá? Eu vi que eu copiei errado o negócio aqui, ó. Alfa U, então eu posso deixar o U e esse V aqui é aqui, ó. Então, é um V, não é um U, tá? Me desculpem aí pelo ocorrido. Então, é um V aqui, tá? E daí, a terceira e última propriedade me diz que eu tenho um U escalar V vetorial W, que eu posso também associar da outra forma, que é U vezes W, U vezes V em produto vetorial e depois eu multiplicar pelo escalar W. Então, essa propriedade também vale. Daí, vamos aos exemplos, então, para ver como isso funciona aí. Determinar o vetor x, tal que esse x seja ortogonal ao eixo dos y. E o nosso vetor u, que é resultante de x vetorial v, sendo u com coordenadas 1, 1 e menos 1, e o vetor v, 2, menos 1 e 1, nós temos o seguinte. Então, vamos lá à interpretação do exercício. O que nós temos aí de informação? Nós temos o vetor u e o vetor v, e é para determinar o vetor x. E esse vetor x é ortogonal ao eixo dos y. Então, x é ortogonal ao eixo OY. E se ele é ortogonal, quer dizer que esse vetor x vai ser quem? Vai ter coordenadas com x com y igual a 0, certo? Porque se ele é ortogonal ao eixo OY. Então, x, 0 e z. Então, é essa cara que ele tem. O vetor u, que o exercício nos pediu, ele é x vetorial v. Ou seja, nós temos a seguinte equação. Quem que é o meu vetor u? É 1, 1 e menos 1, que é igual ao meu vetor x. X vetorial v. Então, é o módulo de IJK. Daí, o x é x, 0 e z. E o v tá aqui, 2, menos 1 e 1, certo? Então, isso quer dizer que a nossa equação vai ficar 1, 1 e menos 1, que é igual. Agora, vamos às nossas multiplicações aqui. Quem que é os nossos x, y e z, tá? Então, eu vou fazer a multiplicação aqui do lado. Eu tenho assim, 2zj menos xk mais zi menos xj, na borboleta ou então por sarros, tá? Como vocês queiram chamar. Então, eu tenho zi mais 2z menos xj menos xk. Ou seja, esse aqui é o nosso vetor resultante desse determinante. Então, eu tenho o vetor z menos x mais 2z e menos x.
Então, eu tenho aqui automático que z é igual a 1. Calma, aqui é uma flecha, né? Então, z é igual a 1. Daí, a segunda equação, menos x mais 2z é igual a 1. Então, se z é igual a 1, x é igual a 2, x é igual a 1. Isso? Então, resulta aqui de x é igual a 1. Encontramos as nossas duas coordenadas do nosso vetor x que estávamos procurando. Então, a solução é, logo, o nosso vetor x tem coordenadas 1, 0 e 1. Tudo bem aí, gente? Temos também um segundo exemplo aqui, que diz o seguinte: sejam os vetores u com coordenadas 1, menos 1 e 4, e v com as suas coordenadas 3, 2 e menos 2. Determinar um vetor que seja, letra A, ortogonal a U e a V. Então, vamos lá começar a nossa letra A. Um vetor que seja ortogonal a U e a V. Quer dizer que eu tenho o produto escalar entre U e V. Então, vai ser o determinante de IJK de U, que é 1, menos 1 e 4, e V, que é 3, 2 e menos 2. Então, nós temos aí o vetor multiplicando todo mundo por sarros. Eu tenho 10, menos 10 e 5. Então, isso quer dizer que eu tenho que ver um alfa que seja ortogonal a um e a outro também. Então, quer dizer que eu preciso de um alfa que seja multiplicado por 10, menos 10 e 5. Tá, e daí? Quem que vai ser esse vetor ortogonal aí? Esse vetor ortogonal é o módulo de U vezes V em produto vetorial. Então, eu tenho raiz do primeiro termo ao quadrado, 100, mais o segundo termo ao quadrado, 100, mais o terceiro termo ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Tá aqui. Isso é igual a raiz de 225, que é 15. Tá na mão, certo? Daí, a letra B. Temos lá a letra B, que é um vetor ortogonal a U e que seja unitário. Então, nós já calculamos esse vetor ortogonal, certo? Mas nós queremos que ele seja unitário. Como que calcula o vetor unitário? Vai ser o vetor unitário U1. Vou chamar ele de U1, tudo bem? Então, esse vetor unitário U1 vai ser, pela teoria, vai ser o produto vetorial entre U e V sobre módulo de U vezes V. Certo? Então, quem que é o vetor unitário? É V sobre módulo de V, certo? Então, se a gente está falando sobre o nosso produto vetorial, então, é o produto vetorial sobre o módulo dele. Então, eu tenho o nosso produto vetorial, que já calculamos na letra anterior, que é 10 menos 10 e 5, sobre o nosso 15, que é o módulo dele. Isso? Então, nessas condições, quem que nós temos aí? 10 sobre 15, ou seja, 2/3, menos 10 sobre 15, menos 2/3, e temos também 5 sobre 15, ou seja, 1/3. Tá aí o nosso vetor unitário, tá? Letra C, que seja ortogonal a U e V e tenha módulo 4. Então, quer dizer que se eu quero ele com comprimento 4, ou seja, módulo 4, quer dizer que eu preciso, na letra C, de 4 vezes o meu vetor U1, que é o meu vetor unitário. Então, eu tenho 4 que multiplica 2/3 menos 2/3 e também 1/3. Ou seja, eu tenho 8/3 menos 8/3 e também 4/3 em distributiva, tudo bem? E daí,
quem que vai ser o vetor que seja oposto a ele. Porque eu calculei esse 1 aqui no mesmo sentido de U vezes V. Mas eu tenho também o sentido oposto dele, né? Eu poderia calcular aqui o meu vetor U2, que é o sentido oposto a ele, o unitário oposto a ele. Posso também, que é menos 2/3 mais 2/3 e também menos 1/3. Certo? E nessas condições, eu posso também calcular menos o 4 vezes o 2. Ou seja, vai ser 4 vezes menos 2/3 mais 2/3 e também menos 1/3. Então, quer dizer que eu vou ter menos 8/3 mais 8/3 e menos 4/3. Certo? E a letra D e última me diz que eu quero um vetor que seja ortogonal a U e a V e tenha cota igual a 7. Lembrando que cota igual a 7 quer dizer que a nossa coordenada de Z tem que ser igual a 7. É isso que o exercício está nos pedindo. Então, quer dizer que se eu vou resolver a nossa equaçãozinha que seja alfa, que multiplica 10 menos 10 e 5, então eu tenho assim, na distributiva, 10 alfa menos 10 alfa e 5 alfa. Ótimo. Só que esse elemento, que é a cota, eu quero que ele seja igual a 7. Então, quer dizer que 5 alfa, eu quero que seja igual a 7. Então, alfa tem que ser 7/5. E para que alfa seja 7/5, então agora é só eu finalizar o exercício. Como é que eu finalizo esse exercício? Quer dizer que eu tenho 7/5 que multiplica 10 menos 10 e 5. Ou seja, quem é o meu vetor que tem cota igual a 7? Vai ser 14 menos 14 e também 7. Tá aqui o nosso resultado. E daí, para finalizar aí a nossa aula 11B, nós temos lá a nossa lista 7, que vai da página 87 a 91. Tá joia? Obrigada, um beijo a todos.